Alexandre Nunes. Então, simbora? Salve, amiguinho! Salve, amiguinha! Começa agora, para o mundo inteiro, através da maior web rádio do Brasil. O quê? É o Simbora! Simbora é o programa que você faz. Faz aqui comigo, Alexandre Nunes. Eu e você, você e eu. Vamos ficar juntinhos aqui nesse dia friozinho aqui, pra você que está ao vivo aqui na maior web rádio do Brasil. Hoje tá friozinho aqui em São Paulo. Se você está ouvindo ou vendo esse vídeo depois de 3, 4 anos, não sei como é que tá o tempo agora no horário que você está vendo. Agora, no dia que a gente está fazendo ao vivo o nosso programa de hoje, tá um friozinho, uma garoinha chata aqui nas colinas do Ipiranga. Bom, hoje o assunto é sério e a gente quer a sua participação. Participe com a gente através do nosso WhatsApp 11 2061 6257 11 2061 6257. Também tem o nossa live no Facebook, facebook.com/programa Simbora. Tá o programa também rolando por lá. Como vocês já sabem, através das nossas redes sociais, a gente divulgou bastante aqui durante a semana, a gente colocou o tema Setembro Amarelo na nossa pauta. A gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha para a prevenção do suicídio. Para isso, a gente tem vários especialistas aqui. O nosso programa está de garbo e elegância hoje. A gente tem especialistas de várias áreas, a gente tem gente que trabalha diretamente com as pessoas que muitas vezes procuram um lado extremo, né? Que é a questão de tirar a própria vida. Será que a pessoa quer tirar mesmo a própria vida? Será que ela não quer acabar com algum outro problema? Será que a gente pode ajudar de alguma forma? Bom, essas e outras perguntas a gente vai tentar resolver hoje aqui no Simbora da Rádio Conectados. A gente vai abrir o programa, como sempre, com o nosso quadro Simbora Acordar. E eu escolhi uma música aqui propositalmente, que é a música que é considerada a música mais feliz do mundo. Que a gente vai tratar de um tema sério, que é o suicídio, a depressão, suas causas, enfim. Mas a gente vai começar pra cima. A gente vai começar com Don't Stop Me Now, que é a música considerada mais feliz do mundo. Será que tá faltando alegria? Será que tá faltando felicidade nesse mundo, nesse planetinha de meu Deus? Então vamos embora acordar e a gente volta já com Simbora Especial Setembro Amarelo. Eu já apresento os nossos convidados e a gente simbora fazendo esse programa aqui que tomara que seja esclarecedor. Simbora acordar e a gente volta já. Simbora acordar! Tonight, I'm gonna have myself a real good time. And the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. I'm having a good time, The shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to war.
Sonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Agora sim, agora acordei, dei uma bela acordada aqui pra gente continuar nosso programa de hoje aqui, que é um assunto sério, mas aquele jeitinho simbora que vocês já estão acostumados. Lembrando que semana que vem a gente completa 5 anos de idade, não, de idade não, 5 anos de Simbora aqui na Rádio Conectados. A gente tá preparando um programa especial pra você. Falei 5 anos de idade, tava parecendo eu e o Carlos ali, que eu falei que o Carlos tinha 27, mas não é bem de idade, mas já que eu comecei a falar do Carlos, deixa eu apresentar o pessoal que está aqui para falar sobre nosso tema de hoje, o Setembro Amarelo. Eu estou recebendo aqui hoje, tenho o prazer de receber a psicóloga Adriana Severini. Bom dia, Adriana. Bom dia, tudo bom com tudo você? Bem, tudo jóia. Prazer recebê-la, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz com ele. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre o trabalho de todos os nossos convidados, o que faz, as especialidades, como contactar também, que acho que é importante também a gente fazer esse network aqui. A gente também está recebendo aqui a doutora Maria Antônia Simões Rego, psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Bom? Tudo bem. Ela foi a que chegou mais cedinho aqui, chegou quase junto comigo. Foi um prazer também te receber. Obrigado. É um prazer estar aqui. Estamos aqui. E por último, mas não menos importante, ele, voluntário e porta-voz do CVV, Centro de Valorização à Vida, Carlos Correia. Bom dia, Carlos. Bom dia. Falei certinho? Pelo convite, foi a Carlos Correia. Carlos Correia, voluntário e porta-voz do CVV. Isso. Né? E 27 anos como voluntário do CVV. Isso, há 27 anos. Há 27 anos. Começou cedo lá no CVV. Eu era criança. A gente gosta de dar uma puxada, né, no nosso convidado, né? Bom, Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, CVV, do Conselho Federal de Medicina, CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A depressão é um dos problemas de saúde mentais mais comuns e mais graves da atualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão se tornará em 2020 a segunda principal causa de incapacidade do mundo, atrás apenas das doenças cardíacas isquêmicas. Em 2000, ela ocupava o 4º lugar. Em todo o mundo, os setores de saúde lutam para diminuir os índices dessa doença que está aumentando a cada dia. E o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens entre 15 e 24 anos no mundo. As perguntas que a gente vai fazendo aqui, pessoal, vocês têm a liberdade de, sem brigar, tá? Mas podem responder aí quem quiser. Depois eu faço umas perguntas diretas para alguns de vocês, mas é alarmante esses números, né? Muito. Eu percebo muito que tem, como você falou, cresceu muito entre os jovens em pouquíssimo tempo. E isso assusta muito, porque teoricamente seria um período da vida entre jovens, inclusive entre crianças, que é o período mais bonito da vida, o período mais brilhante, onde eles estão emanando luz. E, de repente, você começa a se deparar num período dessa vida que eles estão querendo morrer. Eles estão num profundo desespero, onde a única saída da vida deles é morrer, é a morte, não tem mais vida. Isso começa a assustar muito. E, às vezes, os pais não têm noção disso, não percebem que esse desespero é tão grande e que realmente eles vão tentar tirar a própria vida.
Então, é muito alarmante e os pais precisam ficar atentos a vários sinais que eles começam a denotar ao longo do tempo e cada vez de um período muito curto de tempo. Então, assim, não é ao longo de 1 ano, de 6 meses. Às vezes é um período muito curto e num momento de impulso, eles acabam tentando tirar a vida e, infelizmente, eles são bem-sucedidos nessa tentativa, o que é muito triste. Triste demais. E alguém quer complementar? Não, e daí a importância, inclusive, do seu programa e de toda essa campanha para ajudar a esclarecer, porque a prevenção, e segundo a OMS, se a gente perceber com antecedência esses sinais que a colega falou, né? Se percebermos os sinais, se estivermos atentos e houver, muitas vezes está ligado a transtornos mentais, a maioria das vezes, se houver um diagnóstico e um tratamento em tempo, a prevenção existe. Então é importante que a gente converse, esclareça, é uma questão de educação mesmo, de todos nós, para que possamos perceber e socorrer a tempo, porque a dor é muito grande depois que a gente perde alguém. Dessa maneira, a gente se sente muitas vezes culpado ou responsável por não ter feito nada, não ter percebido. Então, daí a importância da campanha do Setembro Amarelo, e desse programa e de outros, né? De se falar para ajudar a quebrar esse tabu que vai ajudar, digamos, a gente fazer alguma coisa, não ficar impotente só assistindo. Fazer alguma coisa, porque a prevenção é possível e nós estamos aqui, acho que hoje, mesmo com esse objetivo da prevenção. Doutora Maria Antônia, não é tão divulgado. Por que não é? É proposital? Eu acho assim, acho que o suicídio ainda é um tema que tem muito estigma, né, em torno dele. Acho que durante muito tempo as pessoas tinham muito problema em falar sobre isso. Acho que está melhorando, né? Acho que essa campanha do Setembro Amarelo, ela tem crescido e tem estimulado que as pessoas possam falar sobre o tema, mas ainda existe um tabu, até por uma questão moral, né? Uma questão de que muitas vezes o suicídio, ele é considerado como algo feito por alguém que não teve força de vontade para lutar, uma pessoa fraca da cabeça, né? Ainda tem um preconceito em torno disso. E acho que a importância dessa campanha é justamente mostrar que não, né? Assim, quem tenta o suicídio, quem pensa em suicídio, a maioria das vezes, né? A imensa maioria das vezes, tem um problema que merece tratamento, né? Mas até por uma questão religiosa também, né? Assim, acho que tem várias questões aí que isso durante muito tempo foi um estigma e as pessoas têm medo de falar sobre isso, né? E tem também uma crença de que falar sobre isso vai incentivar, né, que as pessoas cometam suicídio, né, que as pessoas tentem, e a gente sabe que não é verdade, né, assim, na verdade, conscientizar a população do que se trata, né, do que leva uma pessoa a fazer isso, na verdade, tem um efeito oposto, né, você consegue de alguma forma prevenir novos casos e não incentivar. O que a nossa colega falou aqui é super importante, porque precisa falar sobre isso, mas precisa tomar muito cuidado da forma como falar, porque às vezes a pessoa começa a divulgar vários casos de suicídio, aí sim você pode estimular que outras pessoas possam vir a cometer suicídio, mas falar sobre suicídio, o que leva, alertar os pais, os amigos, que características que a pessoa começa a apresentar, que tipo de comportamento, como, por exemplo, isolamento, mudanças de comportamento, o que ela começa a apresentar para que os pais, os amigos, quem está em volta dessa pessoa, possa ficar atento. Porque aí, às vezes, ele precisa que você pegue ele pela mão e busque tratamento. Leve para um psiquiatra, leve para um psicólogo, ajude, dê a mão mesmo, porque a pessoa, ela está, às vezes, é um buraco tão negro que é isso que as pessoas precisam entender. Ele não é covarde, é que ele de verdade ele não vê saída e ele acredita que, assim, ele tirando a própria vida, ele vai ser um alívio para as pessoas que ele ama.
E não que ele vai ser um peso, que ele vai causar uma tristeza imensa. Muito pelo contrário. A pessoa que se encontra nesse momento tão negro da vida, ele tirando a vida dele, ele acha que ele vai aliviar o pai, a esposa, o marido, e que ele vai ser bom para a família, para todo mundo, que ele tire a vida dele. Então, e não o contrário. É isso que precisa ficar claro, que ele não está fazendo nada contra ninguém. Ele, inclusive, acha que ele está fazendo um bem para as outras pessoas. E nessa campanha é importante lembrar que a gente não está noticiando casos de suicídio, né? E essa é a maneira errada de fazer, noticiar casos, mostrar detalhes, como é que foi, como é que não foi, de que maneira, onde foi que a pessoa comentou, todos esses detalhes. A OMS é muito clara, ela criou um manual para jornalistas, imprensa em geral, que a gente percebe que muitas vezes não é seguido. Apesar de já existir há muito tempo, nós inclusive temos pode ser baixado no site do CVV, tem lá, cvv.org.br, esse manual à imprensa. E muitas vezes o que acontece? Existe a notícia e é muitas vezes romantizada, glamorizada, dá detalhes de como tudo isso aconteceu. E essa não é a maneira correta. A maneira que se deveria abordar é falar da prevenção, falar que é possível a prevenção, e que os sinais que a pessoa muitas vezes emite, os fatores de proteção que existem também, que estão presentes. E esse é o lado de se falar sobre prevenção. Então, essa campanha não é para se falar de suicídio, é para falar de prevenção do suicídio. E uma coisa que o Carlos fala que eu gosto muito é de valorização da vida. Eu sou apaixonada por essa palavra que você fala, essa frase, que assim, é valorizar a vida. E buscar por isso, por coisas boas que tem, e valorizar o significado da vida, o que é viver. Eu acho isso fantástico. Eu acho que, também pegando, né, do que o Carlos falou, acho que isso também fica muito confuso na cabeça das pessoas, né? Assim, o que é uma campanha que realmente ajuda a prevenir e o que é essa orientação do que a mídia não deve fazer, né? Que é justamente isso, evitar romantizar casos, principalmente de pessoas famosas, né? Ídolos do rock, atrizes, né, que se suicidaram, porque você pode pegar pessoas suscetíveis, né? E que isso acabe, aí sim, estimulando, né, que a pessoa vá fazer, a gente fala de um efeito de contágio, né, assim, no suicídio, nesse sentido, de você dar muito detalhe, você tentar pensar qual foi a causa, né, tentar achar a explicação, você mostrar como foi a situação, os últimos dias da vida da pessoa. Acho que isso é um perigo, porque isso pode dar uma ideia romantizada, né, e que não é a real, né, assim, quem comete suicídio... Exatamente. É um exemplo clássico, né? E quem comete suicídio, na verdade, está num sofrimento muito intenso, né? E acho que isso que a gente tem que separar, né? Muitas pessoas, às vezes, até criticam ter campanhas de prevenção por conta dessa orientação, mas uma coisa, né, é como é veiculado. Então, falar de casos, tentar achar explicação, romantizar os casos, isso a gente não deve fazer de maneira nenhuma. Mas falar sobre prevenção, eu acho que a campanha, na verdade, é uma conscientização sobre transtornos mentais, né? Sobre problemas psiquiátricos, de que você pode ter ajuda, né? Pode ter controle sobre tudo isso, né? Exatamente. Se for diagnosticado a tempo, poderiam se evitar as 32 mortes que existem hoje por dia no Brasil, uma a cada 45 minutos. E é muito, né? Você vê no período do nosso programa, pela estatística, 2 pessoas vão perder a vida, e isso talvez muitas vezes por falta de informação, porque a informação, acho que ela ajudou muito na prevenção do câncer da mama, ajudou nas doenças sexualmente transmissíveis. E a prevenção, essa campanha do Setembro Amarelo, vai mesmo na cola do Outubro Rosa, que teve, por exemplo, imagina como é que se chegaria numa televisão e uma atriz mostrar o seio se apalpando lá na televisão, outra de você ensinar a colocar uma camisinha numa banana. Tudo isso, a sociedade foi absorvendo e compreendendo que é importante se falar,
porque isso evita casos que poderiam ser tranquilamente preveníveis se houvesse informação. Sim. A gente aprende na faculdade de jornalismo mesmo, que eles até falam de um caso, que é o efeito Werder, né? Que é um livro de 1774, Isso. que no final do livro o jovem se suicida. Isso levou a uma onda de suicídios de jovens europeus à época. Mas a pergunta que eu tenho para fazer sobre isso ainda é a seguinte: tudo bem, você é fã de alguém que acabou com a própria vida e você vai tentar imitar. Se você tá bem consigo mesmo, você faz isso? Ou Não. Não, né? Não faz. Você fica triste, porque você era fã dele, você gostava, e você fica triste. Mas se você já está com um problema, você está em depressão, você tem algum outro tipo de transtorno, aí sim você pode levar esse suicídio desse ídolo que você tinha como um estímulo para você poder tentar tirar a sua própria vida. Então, assim, não é a morte desse ídolo que vai causar o suicídio. O que faz ele ser um motivador, um gatilho, para que você tire a sua própria vida. Então, já que aquele meu ídolo tirou, ele serve como um encorajador, o gatilho, para que você atente contra a sua própria vida e tire. E possa ser, infelizmente, eu falo, mal sucedido e conseguir tirar. Então, não uma pessoa saudável, que não tem nenhum problema, ele não vai chegar lá e tentar se suicidar porque o seu ídolo morreu. Sim. Você já tem um transtorno anterior e que acabou catalisando e tirando sua própria vida por causa disso. A pessoa já estava fragilizada e ao ouvir aquilo, muitas vezes ela até percebeu a maneira como errada, como foi noticiada, né? E ela, muitas vezes, ela quer virar notícia também, assim como o seu ídolo, para acompanhá-lo no ato, e isso... Aí já na origem da notícia, se a notícia não tivesse tido esse viés, né? É um exemplo clássico nas transmissões de jogos de futebol na Europa, quando alguém tenta entrar em campo lá para chamar a atenção, as imagens são cortadas para não dar publicidade. Pra não fazer igual, você não dá ideia. Nem dá ideia, exatamente. É que você falou tudo, não dá ideia. Não dá ideia, né? Porque você já está ali, você está no buraco. Se você começa a noticiar que um ídolo se suicidou, como foi, não sei o quê, a pessoa começa a ter ideia e ela fala, nossa, eu vou fazer também. Por que não, né? Por que não? Se ele já fez, eu também posso. É triste. Tem algumas pessoas aqui na nossa live já participando. Tem as crianças do 5º ano lá da Escola Mildred, que é vinculada ao Instituto Cristóvão Colombo, da professora Vânia, estão lá acompanhando também. Bom dia, já estamos trabalhando com esse tema aqui. O pessoal está trabalhando. As escolas estaduais, né, já de tenra idade a partir desse ano, desde esse ano, começaram a falar sobre isso também, né? É interessante, para as escolas, nós temos, começou dentro do CVV um programa que chama Amigos do Zip. Amigos do Zip com Z, I, 2 P's, Y. E esse programa, ele veio da Europa e já há alguns anos. O CVV iniciou dentro do CVV aqui no Brasil, né? Mas depois ele cresceu tanto que se tornou independente, né? Hoje, quem quiser ter acesso, vai procurar lá no site ASEC, A-S-E-C, mudo, né? .org.br, e é um programa de ajuda, digamos, emocional para crianças. Que legal. E pode ser aplicado nas escolas, tem que entrar em contato, é um programa independente, onde as crianças vão começar a tomar contato com sentimentos de perda. Então tem um bichinho que morre e assim tudo que envolve de sentimentos a respeito. Então a saúde emocional é fundamental na prevenção desde pequenininho, e o CVV trouxe, agora é independente esse programa, mas somos meio co-irmãos, e acho que é um programa interessante para crianças que poderia ser procurado. Eu quero fazer um contraponto nessa linha. Como eu falei para vocês, eu trabalho no Instituto com crianças, e lá dentro, como funciona na parte da manhã uma escola estadual, eles trabalham nesse tema. E a gente não havia escutado ainda termos assim, sabe aquelas crianças mais peraltas que a gente dá uma bronca? Aí eles falam assim, então eu prefiro morrer. Eu tô com depressão. Assim, e foi durante esse mês, assim, eles também
não que eles vão fazer tal ato, mas acaba pegando alguns termos que aprendem pra... Não sei se pra chamar atenção, não sei como que vocês veem esse outro lado da moeda, de se tratar com crianças de um tema complicado desse. O que vocês pensam a respeito? Então, a maneira de abordar, claro, hoje na televisão você tem informação de tudo quanto é tipo e não existe filtro. Então, onde entra o papel da escola e da família? Tem que estar atento, porque muitas vezes essa criança, ela realmente está pensando e aproveitou para dizer, e de uma maneira indireta. Então, às vezes, pode ser um sinal. E, na prevenção do suicídio, o sinal não pode ser desprezado ou levado como brincadeira. Se a criança falou brincando, por que não dar uma atenção a mais e verificar o que está acontecendo? Conversar com ela. Conversar, você realmente está pensando sobre isso, o que está acontecendo, e se aproximar e perceber se houve mudança de comportamento. Porque muitas vezes meio que ficou no ar, a pessoa pegou carona para ver se tudo que a gente está falando, os adultos estão prestando atenção e nesses sinais que a criança está emitindo. Às vezes é um sinal, né? E é um sinal que fica ali meio jogado no ar. Assim, eu vou jogar, vamos ver se alguém pega. Será que vão perceber que eu estou desse jeito? Porque muitas vezes a criança, ela é muito vulnerável ao bullying, né? O bullying é uma praga que existe hoje. Sempre existiu. Só que era entre quatro paredes. Uma escola, ele não tinha a velocidade que as redes sociais deram. Então, qualquer coisinha que acontecer dentro de uma sala de aula, instantaneamente ela vai para o mundo. E isso faz uma devastação muito grande nas crianças. E elas levam muito a sério, né? E elas levam a sério porque o sofrimento é muito grande. Se você imaginar que o dia, por exemplo, dia 1º de setembro é o dia de volta às aulas no Japão, é um dos piores dias para suicídio. Porque as crianças que estavam em sofrimento na escola, depois das férias, elas vão ter que voltar para a escola. E elas vão ter que me deparar com todo esse sofrimento. Então, um sinal, uma brincadeirinha que uma criança fez, um desenho, até em função da campanha, já pensei sobre isso, vamos levar a sério, sim, vamos conversar e vamos, se for em tempo, consultar um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Se eu tiver uma dor de dente, eu não vou no dentista? Então, qual é o preconceito de procurar um especialista da área da saúde mental, já que é a pessoa indicada para isso? E a prevenção, ela começa dentro de casa, logo que eu acordo. Eu vou no espelho, olho para o espelho, né? Olho para os meus amiguinhos que estão em volta, meus filhos, meus parentes. Será que eu tenho esse hábito? Ou olho primeiro para o celular para ver quantas mensagens tem ali. Isso que, né? Infelizmente, acontece. Isso que é legal, porque assim, nunca ignorar nada, tudo que for falado sobre suicídio, sobre eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida, eu quero sair daqui, eu quero sumir, todos esses tipos de frases, de comentários, nunca ignorar. Sempre tentar investigar mais, sempre levar a fundo, bater um papo, conversar, porque às vezes, talvez, possa ser só não, acabou sendo influenciado pela televisão, sobre a mídia, mas às vezes não. Então a gente não pode brincar, é um assunto muito sério. Então não pode deixar, não foi porque ele viu no Instagram, porque ele viu na televisão, ele viu um amiguinho falar, mas talvez não. Então a gente não pode, é um assunto muito sério pra gente ficar no talvez. Então a gente precisa sentar e investigar a fundo, bater papo, porque e se talvez não foi só uma brincadeirinha, ele tentou jogar bobeira, sabe? Vou jogar papo pro ar. Não, então sempre leve a sério. Nunca ache que é brincadeira antes de descartar de verdade que seu filho tá bem, que tá tudo legal, que seu amigo tá bem. Senta, conversa, investiga a fundo. Não ignore esse comentário. Eu acho que também existe uma ideia, né, das pessoas de que quem fala não faz, porque se quisesse mesmo não falaria, né? Assim, e não é verdade, né? A gente sabe que pelo contrário, é um assunto que é difícil falar. A maioria das pessoas se sente inibida, tem vergonha, acha que não vai ser compreendida ou que vai ser discriminada, vai ser olhada como uma pessoa estranha, né? Ou, sei lá, as pessoas vão achar que ela tá louca se ela falar sobre isso. Então, a maioria tenta não falar, mas
dá algum sinal, assim, solta alguma frase, faz algum comentário antes, né? Assim, geralmente a maioria das pessoas, elas dão a entender alguma coisa, elas falam alguma coisa a respeito, já eu não aguento mais, eu não queria mais estar aqui, eu quero morrer. Então, eu acho que, geralmente, a gente tem que pensar que é o contrário, né? E por isso que vale a pena, toda vez que você ouvir algo nesse sentido, realmente tentar investigar, se dispor a conversar, né? Porque pode ser que isso realmente seja real, né? Acho que a gente não vai incentivar a gente que não pensa sobre isso, né? Mas talvez você possa dar uma abertura para quem pensa, né? Para conseguir falar. Às vezes até comentários indiretos, assim, tipo, nossa, esse ônibus podia perder o controle e passar por cima de mim. Parece uma coisa assim, bobinha. Não, porque assim, a pessoa, não é eu quero tirar a minha vida, mas é aquele assim, eu vou me matar. Nossa, mas a pessoa tá ali às vezes no ponto de ônibus, comenta com uma amiga e fala, nossa, esse ônibus podia perder o controle e bater. O carro podia, nossa, meu carro podia perder o freio. Assim, aparentemente não é que ela queira, eu vou me matar. Parece que é um acidente que ele quer que aconteça. Mas isso é um pensamento suicida, sim. Sim, claro. É um pensamento de morte. Às vezes linguagens não verbais, né? A pessoa começa a ficar quieta, prefere se isolar. Fica mais irritada. Ixi, se a minha esposa estiver ouvindo, ela vai falar que sou eu. Não. A pessoa fica nos cantos, às vezes ela não se enturma com os amiguinhos. Né? A gente sabe que tem crianças ouvindo, né? Como você falou. Sim. Então, é muito importante que primeiro, a criança que estiver ouvindo, que ela saiba que esse acúmulo de uma tristeza que não acabe, ficar sufocando uma rejeição ou ficar sufocando um bullying que tenha acontecido na escola, ou quando ela faz com outra pessoa, isso causa muito estrago. E o que é que nós devemos fazer? Procurar ajuda. Então, tentar conversar com o pai, com o professor, com um amigo, desabafar, explicar o que é que está acontecendo, como é que está se sentindo. Então, o isolamento não é saudável. Então, quem estiver ouvindo e não estiver bem, procurar ajuda. E ajuda, por exemplo, a depressão que está muitas vezes associada ao suicídio, ela tem controle. A pessoa pode fazer ou uma terapia ou algum medicamento, às vezes leve. E procurar uma ajuda é uma questão momentânea que a pessoa, ultrapassado esse momento de crise, ela pode ter uma vida normal e conviver com o que está acontecendo. Às vezes são fatores também hereditários, que é multifatorial o que leva uma pessoa a pensar em desistir de viver. Então, ficar atento. Se eu tô com febre, eu tenho que procurar investigar o que está acontecendo. E esses sinais, uma tristeza que não acaba, ou um desinteresse para estudar, ou uma euforia excessiva, muitas vezes, elas podem estar camuflando algum problema que pode evoluir e tem prevenção. Então, vamos procurar ajuda. Claro. Em suicídio, a gente fala muito também de uma sensação de desesperança, assim, de que não vai ter outra saída, né? Assim, que a pessoa, muitas vezes, quando ela pensa em suicídio, ela está numa situação que ela acha que não tem nenhuma saída possível, a não ser ela realmente se matar, né? Então, isso pra gente é um sinal que chama muito a atenção, porque a maioria das pessoas, quando tá saudável, né? Assim, quando tá bem, por pior que estejam as condições, a gente tem esperança de que tem saída, né? De que as coisas podem mudar, tem alguma coisa que a gente possa fazer. E isso pode ser, essa sensação de desesperança, de desespero, de que eu não vou conseguir aguentar, eu não vou conseguir outra saída, isso pode ser, isso é um forte indício de que a pessoa precisa de um tratamento, né? Ela pode ter um problema psiquiátrico, né? A gente fala principalmente da depressão. Então, pra gente, isso é um sintoma muito marcante. E o importante é que, com o tratamento, com a ajuda, você tem cura e sai. Com certeza você sai, você volta a ser feliz, você volta a ter uma vida alegre, uma vida ativa, você volta a ser como você era antes. Porque naquele, eu falo assim, que parece que é um poço sem fim, uma luz, tudo negro, tudo feio e que você não consegue. E com o tratamento você volta a ser como você era antes. Dá pra ver aquela luz no fim do túnel. Dá pra ver a luz no fim do túnel e depois aquele dia ensolarado lindo você correndo na praia. Então, tem cura.
cura. Tem cura e você sai desse poço negro. Eba! Deixa eu dar uma passada aqui na live para ver quem tá acompanhando com a gente aqui. A Vânia Loureiro, a Kathleen Rawane tá com a gente, a Clélia Balestro, Carlos Silvio. Carlos Silvio que esse final de semana vai trazer um pessoal que os nossos convidados conhecem, que duas especialistas em... Eu esqueci o nome, depois eu vou falar aqui, mas... TDC. TDC, isso aí. O pessoal tá tudo conectado. O Mário Lima tá aqui com a gente, a Solange Novaes tá aqui dando bom dia para todo mundo. Carlos Alberto Beatriz, a Solange fala salve galera e convidados, muito importante se cuidar. Larissa Dias tá aqui com a gente também. Quem mais? Karina Bárbara tá com a gente. Cristiane Del Gaudio tá aqui com a gente também. Tá, beleza. Então, que mais? O Eliseu Vicente. A Cristiane falou bom dia. As situações que envolvem o suicídio fazem essa discussão sempre oportuna. Infelizmente. Importante ser bem informado. Tá aí a Patrícia, tá aqui também. Patrícia Costa. Ótimo momento para a campanha Sociedade Doente e Viciada de Tantas Maneiras que é triste demais. Quem mais? A Cristiane fala assim: por isso a imprensa reluta em dar notícias de suicídio de famosos, certo? Para que os fãs não sejam influenciados com a perda do ídolo e acabem ficando inspirados. É isso que vocês falaram, né? É isso. Assim, dar a notícia é quase impossível não dar a notícia de um famoso, mas explorar detalhes, né, do que aconteceu a maneira que não deveria ser feita. E informação, até eu trouxe esse folhetim. Ele está, falando abertamente sobre suicídio, é um folheto que pode ser baixado do site CVV, impresso e distribuído, e fala de tabus, de sinais e da possibilidade da prevenção. Então, quem quiser pode entrar lá no site CVV, tem várias informações que podem ser baixadas e é interessante mesmo, e quiser acompanhar também as nossas redes sociais. E o site do CVV é cvv.org.br e as redes sociais é o CVV Oficial, né? Tem Twitter, tem Instagram, tem o Facebook e tem o site especial do setembroamarelo.org.br. E é interessante perceber que a sociedade abraçou e que esse assim, não está vinculado ao CVV mais, assim, ganhou, que as escolas, a gente publica fotos de campanhas feitas nas escolas, rodas de conversa, uma reflexão, às vezes, entrar em contato com sentimentos é importante. Identificar sentimentos, porque a gente não está acostumado a olhar para dentro de nós e tentar entender a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, como é que está. E às vezes uma roda, nós temos um programa que a gente faz que chama Cine Ser, onde há uma roda de conversa após assistir um filme, por exemplo. É uma experiência que muitas vezes os professores podem tentar fazer dentro de uma sala de aula, conversar, e em palestras a gente percebe que o professor é um elo muito importante na prevenção, porque ele está todo dia na sala de aula, ele está olhando ali de frente os seus alunos, ele percebe quem tem uma mudança de humor, quem está num canto, quem está triste, quem às vezes ao falar uma frase a pessoa mostra a mágoa que está sentindo, a tristeza, a dor que está sentindo. E às vezes, até ou por medo ou por não estar preparado, às vezes o professor ele deixa para lá porque se sente impotente e não sabe o que fazer. Então, uma orientação, às vezes levar esse aluno para conversar, mas assim, sem minimizar o sofrimento. Não pode ser uma conversa na frente de todo mundo, para que todo mundo depois acabe explorando, olha, fulano está com problema e tal. É uma conversa que tem que ser acolhedora, sigilosa, respeitosa, sem pré-julgamentos e ouvir mesmo o que é que está acontecendo. Se a criança sentir isso, o adulto sentir isso, ele acaba falando. E é isso que nós fazemos enquanto voluntários do CVV. A gente só oferece isso, conversar e ouvir as pessoas. Exato, mais ouvir, né, do que conversar. E às vezes é uma expressão popular aí que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então então se já tem 2 é para ouvir mais do que falar. A lógica diz isso, né? A gente vai falar bastante também sobre o trabalho do Carlos no CVV, como funciona, porque também, às vezes, parece que é algo que... Será que existe mesmo? Será que é lenda? Mas existe mesmo, a gente encostou nele. Ele existe, são mais de
3 mil? Nós temos 3.200 voluntários atualmente e é até interessante que, por exemplo, no momento deste programa, né, ao divulgarmos que o telefone do CVV é o 188, acabei de falar, né? Sim. 188 é de graça e pode ser feita a ligação de celular. Pode haver nesse momento, ou quem estiver assistindo depois a gravação, de dar uma ligada. E na hora que liga, dá um pico de ligações, né? Apesar de nós termos gente espalhada no Brasil inteiro e online para todos os cantos do Brasil, aquele voluntário que estiver disponível, ele vai atender a ligação. No momento de uma divulgação maciça, às vezes há um acúmulo e a pessoa... ela dá ocupado, ou ela tem uma fila de espera, fala para você é o número 40 na fila, né? E a pessoa desiste. Então, assim, se naquele momento ela deu ocupado, tenta mais tarde, porque às vezes nesse horário, no momento de uma divulgação maciça, de um programa ao vivo, ou, né, de um programa de grande audiência, pode dar mesmo ocupado, mas a gente convida a todos a não desistirem. Não desistir de nada, né? De nada. Não desistir da vida, não desistir de ligar. Exatamente. E a pessoa que estiver ouvindo também e que achar que pode contribuir, né? Ela pode se inscrever também lá no site e ser um voluntário para ouvir. Ou simplesmente fazer o curso que é de graça e leva para ela de presente, para ela ouvir os seus entes queridos, os seus amigos, os seus próximos, né? E... dá um sentido maior para a vida, né? Não, isso ajuda muito. Eu acho que ajuda as pessoas que estão em volta. Já... é quase que uma educação emocional mesmo. A parabólica da pessoa, ela vai ficar mais afinadinha, vai prestar mais atenção em quem está ao seu lado e ela mesma vai medir as palavras na hora que ela for falar. Você é engenheiro, né, Carlos? Minha profissão é essa. Engenheiro. Pode ser engenheiro, pode ser jornalista, pode ser qualquer... Pode não ser também, pode ser uma simples pessoa que tenha um coração enorme para doar carinho. Eu adoro dar conselho, posso? Não. Pois é, mas aí então... faz isso! Não, conselho. Esse é uma das coisas que se brinca bastante às vezes com que o voluntário fala, eu vim aqui, eu quero um conselho, né? Mas o conselho, ele funciona quase que uma muleta. Se eu te der um conselho, de uma certa maneira, eu estou chamando você de incompetente para resolver o seu problema. E a gente percebe que todos nós sabemos o que é melhor para nós. Porque aquilo que se eu te der um conselho, eu vou te dizer o que eu acho que é melhor para você. E não estou permitindo que você encontre o que é melhor para você. E muitas vezes, e na grande maioria, aquilo que você encontra para você mesmo é diferente do que eu encontraria, porque nós temos vidas diferentes, culturas diferentes, vivências diferentes, então um conselho não vai ajudar nesse sentido. Agora, uma palavra acolhedora, e se eu criar um clima favorável para você sair daquele momento de crise em que você não encontra nenhuma saída e você começa a serenar, a experiência dos 57 anos do trabalho do CVV tem mostrado que as pessoas encontram o que é melhor para elas nessa conversa. E às vezes, surpreendentemente, pode coincidir, mas pode não ter nada a ver com aquilo que eu pensaria para fazer como solução. E a pessoa, poxa, e ela agradece no final. Obrigado pelo conselho que nós não demos. Às vezes só escutar, né? Porque abre a cabeça dela mesmo, e ela encontra soluções mágicas que ela não tinha pensado. Porque tá lá dentro mesmo, né? Tá dentro. Ela teve um tempo ali para ela pensar sobre ela e sobre a solução dos problemas que ela estava tendo. Às vezes a gente reorganiza nosso próprio pensamento, né? Se você se ouvir, você já consegue chegar numa outra conclusão. Tem um detalhe muito simples. Se você tá... Às vezes, acho que todo mundo já passou pela experiência de ter aquela gaveta atulhada de coisa desarrumada. Se você se der o trabalho de dar uma arrumadinha na gaveta... Às vezes você nem precisa tirar nada para jogar no lixo, mas só de rearrumar já sobra espaço na gaveta. E às vezes você vai encontrar coisas dentro da gaveta que não servem para nada e joga fora, né? Então esse momento de reflexão, de arrumar a nossa gavetinha interior, é importante porque a gente não está acostumado. Eu acho que essa é a grande lição aí. Nós não estamos acostumados a arrumar as nossas gavetas interiores. A cantora e atriz, que inclusive vai
estreia segunda-feira a nova novela da Globo Éramos 6, a Virgínia Rosa, nossa querida Virgínia Rosa, que já esteve aqui no Simbora, ela gravou um áudio falando um pouco sobre o Setembro Amarelo. Ela que ajuda uma ONG também que trabalha sobre isso. E ela disponibilizou aqui pra gente. A gente vai soltar aqui também pra gente ouvir outras vozes também. A queridíssima Virgínia Rosa vai falar aqui um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Olá, eu sou Virgínia Rosa, cantora, atriz, e estou passando por aqui para falar sobre essa linda campanha, Setembro Amarelo, que trata da prevenção ao suicídio, um tema difícil, mas muito necessário de se falar, de se conscientizar. Ainda mais que no momento temos o aumento de casos de suicídio pelo mundo inteiro, no Brasil e principalmente entre nossos jovens. A pessoa que quer tirar a própria vida, ela quer cessar, ela quer parar com o sofrimento, com a angústia, com o vazio que sente, e não com a vida em si. Fique atento às pessoas do seu convívio, parentes, amigos, conhecidos, amores, ao comportamento dessas pessoas. Se elas estão tentando se isolar, não saem mais de casa, se repetem frases como: "Tô cansado de viver, pra que viver? Eu quero sumir." Isso é um sinal, são sinais, é um alerta. Tente ajudar, escutando e não julgando. Se possível, acompanhe essa pessoa, indique um médico, psicólogo, psiquiatra. Nunca menospreze a dor alheia. Somente respeite, escute e tente ajudar. Setembro Amarelo. Ação Amarelo e ONG Espaço Ser, Casa Mateus Campos. Viver é a melhor escolha. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Viver é a melhor escolha. Acredite. Simbora! É isso mesmo, pessoal? É isso mesmo. Né? E ela escolheu uma música da Clara Nunes, Juízo Final, que foi imortalizada pela Alcione para cantar ali no trechinho. Eu achei tão significativo, ainda mais com a fala depois da Adriana, que existe uma luz no fim do túnel, que depois vira um dia ensolarado. É isso que você disse? Isso mesmo. Eu prestei atenção. Eu acho que eu vou soltar essa música aqui na voz de Virgínia Rosa pra gente sempre lembrar a todos que sim, existe sempre um caminho. Então vamos de Juízo Final aqui pra gente dar uma sacudida no esqueleto e a gente volta já com mais Setembro Amarelo aqui com o Carlos, com a Maria Antônia e com a Adriana. Já esqueci o Doutoras, já viu, Doutoras? Desculpa aí. Simbora ver música, a gente volta rapidinho. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mar
será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Simbora na Rádio Conectados. Obrigado, Virgínia Rosa, aqui com Juízo Final, interpretação da música de Clara Nunes. Vocês já conheciam a música? Já. Já. É... Bacana, bem aquilo que a gente está conversando, sempre tem um caminho. Depois a gente tem outras músicas para soltar aqui, que também retratam um pouco aí esse tema. Tem uma pergunta aqui da Cristiane Delgado. Eu vou fazer a pergunta aqui e eu vou... Antes de vocês responderem, vou deixar uma outra pessoa responder primeiro. Peraí. Cristiane Delgado pergunta: e quem fica? Como tem sido a atenção para as pessoas que sofrem o luto de um suicida? Fica uma sensação mais intensa do que a de outros tipos de luto? Existem políticas públicas de atendimento e apoio? Então a Cristiane fez essa pergunta e vem bem ao encontro de um áudio que eu tenho aqui também, que eu já perdi. Cadê? Achei. A professora, psicóloga, educadora e maior especialista brasileira no tema, Karina Okajima Fukumitsu, ela dedicou-se a relatar o processo de choque, dor, agonia e tristeza pelo qual passam essas pessoas. O resultado está no livro Sobreviventes Enlutados por Suicídio, Cuidados e Intervenções, lançamento da Sumos Editorial. Então, nesse livro são 32 entrevistas que trazem detalhes de diferentes vivências, tanto na prevenção quanto na pós-venção, denominação para o cuidado específico para esse público. Então, a Fukumitsu vem acompanhando trajetórias de enlutados por suicídio e ela chama de limbo existencial, assim como sua forma de superar uma situação pela qual não tiveram como evitar. Mas, melhor do que eu falar, é a própria Karina falar. A gente até convidou para participar aqui junto com os nossos convidados, mas ela, com uma série de compromissos, acho que se não me engano, no interior de São Paulo, ela não pôde se deslocar para cá, mas ela deixou um áudio gentilmente. Eu agradeço a assessoria da Karina e a própria também, professora. Vamos ouvir a Karina sobre esse assunto. Bom dia, ouvintes da Rádio Conectados. Meu nome é Karina Okajima Fukumitsu e sou autora do livro recém-lançado pela Sumos Editorial Sobreviventes Enlutados por Suicídio, Cuidados e Intervenções. Agradeço imensamente ao apresentador Alexandre Nunes pela oportunidade de compartilhar meus estudos esses que venho me dedicando especificamente para o luto, para compreender o luto por suicídio, o que nós falamos que são ações destinadas a minimizar o impacto de um suicídio. Tenho me dedicado desde quando eu entrei no doutorado, sob supervisão e orientação da professora doutora Maria Júlia Kovacs, aos estudos e ao acolhimento a esse sofrimento que acontece em virtude de um suicídio principalmente de alguém que nós amamos. Quem mata quem quando um suicídio acontece? Esta é a questão
que eu tenho orientado os meus estudos, principalmente quando eu me preocupo em ofertar os cuidados e em promover intervenções que dizem respeito ao acolhimento desta pessoa que foi impactado pelo suicídio de um ente querido. Fruto de toda uma trajetória desde o meu doutorado ao pós-doutorado, especificando e aprofundando o estudo nesta temática, venho, por meio deste livro, oferecer propostas de políticas públicas destinadas tanto à prevenção quanto à pós-venção. Então, para aquele que se interessar pelo meu livro, primeiramente eu agradeço muito pelo interesse e segundo, peço para que você também se torne um militante a favor da valorização da vida. Um grande abraço. Obrigado, Karina Okajima Fukumitsu. Então, o livro é Sobreviventes Enlutados por Suicídio, Cuidados e Intervenções. Pessoal que está aqui ao vivo com a gente, o Carlos, a Adriana, a Maria Antônia, vocês já lidaram com... Já ajudaram alguém enlutado? Então, é um tema, a doutora Karina é fantástica, né? Já tive o prazer de participar dela de um programa com ela. E o impacto que tem sobre a morte de uma pessoa por suicídio, ela tem um impacto muito grande. Há estudos que estão mostrando que é mais do que se falava, né? 10, 20 pessoas. E esse impacto, até já falamos um pouquinho aqui, ele é tão grande porque a pessoa se sente muitas vezes responsável ou culpada por não ter feito nada, não ter percebido sinais que a gente tanto fala aqui. E nós não podemos pôr essa culpa nessas pessoas, porque os sinais, às vezes, eles são muito sutis e só são, às vezes, perceptíveis depois, né? Depois fazem sentido, mas antes eles não faziam sentido. Então, o que o CVV, olhando para isso, criou um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. São grupos onde o sobrevivente do suicídio não é só a pessoa que tentou o suicídio, é esse impactado diretamente. Ele também é considerado um sobrevivente porque na pirâmide de risco ele também vai lá para o topo, principalmente logo após uma morte por suicídio de um ente querido ou de um amigo. Então esses grupos se chamam GASS, G-A-S-S, se reúnem uma vez por mês, em alguns lugares 2 vezes por mês, em São Paulo tem, em outras cidades. No site do CVV podem ser encontrados esses grupos. São grupos abertos, onde quem está enlutado, ela pode falar da sua dor com pessoas que também passaram pela mesma dor. E esses grupos... É quase fica mais fácil a compreensão ao compartilhar a dor de pessoas que passaram pela mesma situação. É importante lembrar que quando se fala em políticas públicas, né, que seria interessante na prevenção, é que quando uma pessoa vai para um pronto-socorro por uma tentativa, que já seja feito ali o acolhimento, não só dela, como desses entes queridos e amigos que vão passar por ali. Eles já são identificados ali naquele momento, eles já vão estar sofrendo muito naquela espera, naquela angústia de que a pessoa melhore. Importante também que a pessoa que passou pelo processo e sobreviveu, nos primeiros dias, na primeira semana, ela vai para o topo do risco de repetir o ato. Há estudos da Unicamp que mostram que se as pessoas, após uma tentativa, tiverem um acompanhamento,
um acompanhamento muitas vezes simples, né? Tem que ser algo multidisciplinar, às vezes uma simples ligação perguntando para a pessoa todo dia, né? Ligar para ela como é que você está, o que é que tá, você precisa de ajuda, a pessoa já se sente mais acolhida e o número de tentativas para esse grupo que foi apoiado depois, ele diminuiu. Então, às vezes são coisas simples que podem ser feitas. Num pronto-socorro também, o acolhimento da pessoa que tentou, às vezes ele deixa a desejar. A gente já ouviu relatos disso de médicos e enfermeiros, em que muitas vezes a pessoa que passa por um pronto-socorro, um hospital, às vezes ela recebe, digamos, um tratamento, às vezes, irônico, né? Ela acaba escutando alguém falando lá longe no corredor que falou, meio sem querer, querendo, para que ela ouvisse, que tanta gente querendo viver e essa pessoa veio tomar o lugar dela aqui. Então, são coisas que machucam muito e a pessoa, ela está muito fragilizada. Sim. E o risco de ela tentar novamente é muito alto. Então, tudo isso pode ser evitado. Então, o grupo de amigos de apoio ao sobreviventes do suicídio, o CVV criou, ele está funcionando, quem quiser pode acessar e pode, inclusive, abrir novos grupos. Nós temos a doutora Karen Scamassini, ela do Instituto Vitaler, ela gravou pra gente e criou um material para mostrar como esses grupos podem ser feitos, criados por qualquer pessoa, independentemente de ser com o CVV ou não. E nós temos vídeos no nosso YouTube ensinando, e tem digamos, uma cartilha, um guia, explicando detalhes de o que fazer e o que não fazer, o que pode dar certo e o que pode não dar certo. E tem vídeos também interessantes explicando isso. Então, quem quiser entrar no canal do YouTube do CVV, que vai encontrar esses vídeos disponíveis, que são quase que uma aula e um guia. Legal. Que pode ser baixado explicando como criar esses grupos. Antes das doutoras falarem também sobre isso, deixa eu só soltar o prefixo da rádio aqui e eu volto em 30 segundos. A maior web rádio do Brasil. Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, TechSoup Brasil, Nescafé, Camiseta Feita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, MGE Broadcast, Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio, Precesto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e PR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Desculpa, eu falei 30 segundos, mas foi 1 minuto. Vocês, doutoras, vocês atendem pessoas enlutadas por alguém que cometeu suicídio? Eu atendo. É um atendimento bem delicado, porque as pessoas se sentem muito culpadas. Foi aquilo que a gente falou. Eles chegam com aquela sensação de não terem percebido os sinais. A culpa é gigantesca. Como eu não vi, por que eu não percebi, o que eu podia ter feito, e com uma depressão muito profunda e muito rápida, porque foi uma morte de uma pessoa amada. Uma pessoa, normalmente são pessoas assim, pais, esposas, maridos, inclusive filhos. Acho que o atendimento mais complicado são de filhos, de pessoas que se suicidaram e se sentindo culpados por não terem conseguido perceber que havia um problema, e com um sentimento de egoísmo, de estarem voltados para eles mesmos e não conseguirem perceber. Então é todo esse trabalho de primeiro tirar a culpa, tratar a depressão
e começando a trazê-los de volta para a vida deles e lidar com um assunto muito delicado, porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas que estão em volta acabam cobrando. Mas como é que você não viu? Você não percebeu que a pessoa tinha mudado? Você não viu que tinha alguma coisa estranha? Também, né? E assim, então por isso que eu falo para as pessoas que estão ouvindo, se você convive com alguém que, um parente, alguém cometeu suicídio, dê apoio para essa família, para esse amigo que teve esse ente perdido, e não cobre. Não fale, nossa, mas porque às vezes num tom de conversa, você não notou nada diferente? Não faz esse tipo de comentário. Porque às vezes vai numa rodinha de bate-papo, mas isso é cobrança. A pessoa está tão sensibilizada, está num momento tão delicado, que qualquer tipo de menção com relação a isso é uma cobrança. Ou você dá um apoio de, olha, tô aqui, se você quiser conversar, vamos conversar. Fazer um trabalho de escuta e não de comentário. Ouça. Como o Carlos falou, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, ouça e emita o menor número de comentários possível. Sabe aquela coisa? Abrace, ouça, acolha, encaminhe para ajuda e não emita comentários sobre o que aconteceu. Sabe, o que você puder dar de apoio, mas não faz porque assim, ela está tão sensibilizada que qualquer coisa afeta e começa a colocá-la num processo de depressão. Sim. E a depressão, ela vai, assim, ela sai do estágio 1 e vai para o estágio mais profundo de depressão muito rápido. É porque ela entende esse comentário como um julgamento, né? A família se sente julgada. Ela já tá se julgando, né? Ela já tá se culpando, exatamente. Né? Acho que é muito comum ver esse sentimento de frustração de não ter conseguido ajudar, de culpa de não ter percebido, né? E acho que é importante falar também que, assim, a ideia de conscientizar as pessoas sobre o suicídio é para talvez elas estarem mais atentas, mas a gente também não pode encarar isso como responsabilizar, né, a família ou quem tá próximo de alguém que tenta suicídio, apontar os dedos e falar, você tinha que ter percebido, né? Não é nesse sentido, né? Porque vai ter casos que a gente não vai conseguir pegar, né? E acho que é a mesma coisa do Outubro Rosa, né? Você faz uma campanha para as pessoas estarem mais cientes do problema, procurarem mais. Mas você não vai acabar com todos os casos, você não vai, né? Você vai aumentar a consciência das pessoas. Então, vão continuar... alerta, né? Exatamente, vai continuar existindo casos e as pessoas não têm culpa, né? Assim, às vezes a pessoa... A gente fala dos sinais, mas às vezes a pessoa, inclusive, não dá sinais, né? Então, também pode acontecer. Porque, inclusive, a gente tem casos de suicídio por impulso. A pessoa foi demitida, às vezes, de um jeito... assim, a gente fala que não tem jeito melhor de ser demitido. Tem. As empresas têm uma forma mais delicada, mais gentil, pode preparar, pode gastar um tempinho aí ajudando a pessoa a preparar o currículo dela na hora que for demitir. Então, assim, a gente está numa crise de desemprego. Quando ela foi demitida, ela entra no desespero, falou, eu faço taxa dos milhões de desempregados. Ela entra no desespero, tenho filho, tenho conta, tal. Aí, no impulso, ela sai da empresa e comete o suicídio. Já pensou, então, 13 milhões de desempregados hoje, se todo mundo fosse... Aí ela entra no desespero, então assim, a gente tem casos de suicídio por impulso. Aí assim, não tinha o que fazer. Ela às vezes não estava dando sinais que ela estava em depressão, que ela estava com algum problema, aí culminou com o desemprego. Ela chegou lá, foi demitida. E tem casos, assim, ela sai, foi alguma situação, um divórcio, um rompimento amoroso, e ali foi o gatilho para ela cometer o suicídio. A gente não está livre, nenhum de nós está livre de encontrar alguma coisa no meio do caminho. Acordei de manhã e posso ser demitido, posso abrir um exame médico que me fala muito mal da minha saúde, indica... Tanta coisa acontece, uma ligação telefônica te trazendo uma má notícia. Então, a gente costuma chamar isso de a gota d'água que faltava para fazer aquele copo nosso interior transbordar. E se, de uma certa maneira, aqui nós 4, né? Nós estamos na mesma escala do suicídio. Uns mais próximos do 0, outros mais próximos do 10. E o pior de tudo, a gente
não sabe em que ponto nós estamos da escala. A gente pode estar lá no zero. E o que é que há a fazer para se prevenir, então? Já que a gota d'água é inevitável, a demissão pode acontecer, a notícia ruim pode vir, e o que fazer para prevenir? Seria interessante que cada um de nós aprendesse a olhar para dentro de si, para tentar entender em que ponto desse copo interior que nós temos, em que ponto nós estamos. Se a gente está com o copo meio vazio ou está mais próximo de transbordar, para tentar identificar. E é difícil. Então, o que é que eu posso fazer para esvaziar esse copo? É justamente cuidar de esvaziar, porque para sobrar mais espaço, para quando vier essa gota d'água inevitável que pode vir, para encher e transbordar, se eu mantiver o nosso interior mais livre para acomodar esses impactos, vai ajudar bastante. É a mesma coisa que o barqueiro está lá, ele está sempre tirando a aguinha de dentro do barco. Vamos tentar fazer isso dentro de nós mesmos, procurando ajuda, olhando de manhã no espelho, ver como é que eu estou, evitando certas coisas que são ruins, fazer um exame médico mais constantemente, olhar para as prevenções possíveis, olhar não só para nós, mas para quem está à nossa volta, para medir essa temperatura e facilitar com que a pessoa extravase e não fique, digamos, limitada, porque o impacto pode acontecer a qualquer momento e a gente não tem isso, nós não temos controle sobre isso. Nós temos controle de tentar melhorar interiormente, mas o que vem de fora, esse aí não tem controle e vai acontecer com qualquer um a qualquer momento. Falar em ver coisas boas, esvaziar um pouco o copo, tem um recadinho aqui para dar e depois tem o nosso colunista. Coisas boas também a gente tem para falar aqui. Deixa eu mudar a trilha. No dia 28 de setembro, faça uma visita ao projeto Famílias Empreendedoras em Moda da FUNSAI. O Famílias Empreendedoras em Moda estará participando da Festa da Primavera da ADEFAV, Centro de Recursos em Deficiência Múltipla, Surdo, Cegueira e Deficiência Visual. Além de conferir vários produtos em moda criativa, você vai curtir apresentações culturais, barracas de alimentos e diversas brincadeiras. A entrada é gratuita e estarão arrecadando doações de copos descartáveis de água e café na entrada do evento. Dia 28 de setembro, das 10 às 16 horas, na rua Clemente Pereira, 286, Ipiranga, São Paulo. Mais informações no telefone 11 3571 9511. 3571 9511. A gente tem também o nosso colunista de esportes, o Rafael Bulara. E toda semana ele traz temas do esporte, do cotidiano, dos jogos da rodada, fala quando o meu Palmeiras perde ou ganha, tá? Isso me deixa mais deprimido ou não, né? Não sei o time de vocês. Mas ele veio falar sobre algo que comoveu o mundo todo, anteontem, se não me engano, que foi no prêmio FIFA, a mãe do Nicolas, né? O menino deficiente visual, que deu uma lição, assim, ver aqueles caras todos chorando, jogadores de futebol, técnicos do mundo todo, sobre a história dela, que narra os jogos do Palmeiras, o time de coração do Nicolas, para ele, e ele respira futebol e ele ama ir no estádio, e é sobre isso que o Rafael... Vocês acompanharam esse caso? Acompanhei, bonito, né? Muito legal. É bacana isso, essas histórias. Falar em histórias, Carlos, na volta eu vou querer saber de você, se é que você pode contar alguma história marcante desses seus 27 anos de CVV, tá? Então vamos ouvir o Rafael Bulara e a gente volta já já. Bula na Rede, com Rafael Bulara. Fala Alexandre, fala pessoal do Simbora da Rádio Conectados. Tô aqui essa semana pra gente falar do evento que aconteceu da FIFA, premiação do melhor do mundo, os melhores do mundo da última temporada europeia 2018-2019, mas o fato é que para nós brasileiros, o principal prêmio do evento que aconteceu na última segunda-feira em Milão foi a entrega do prêmio Fã da FIFA, que já há alguns anos existe, e esse ano a história da Silvia Greco e do Nicolas Greco, que é um torcedor do Palmeiras com
com deficiência visual, autismo, que a mãe leva ao estádio e vai narrando o jogo para ele. Foi uma história em que veio à tona no ano passado. Basicamente é um ano num clássico entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. O repórter da Globo, Marco Aurélio Souza, observou isso, e aí então a história da Silvia e o Nicolas primeiro ganhou o Brasil e posteriormente o mundo, e ela ganhou o prêmio de melhor fã, né, que a FIFA distribui dentro da cerimônia de melhores do mundo. Então o Brasil com uma conquista muito especial para a Silvia e para o Nicolas, e que é mais legal de tudo isso, foi o discurso da Silvia depois, fazendo muita gente, jogadores, ex-jogadores, pessoal que estava em Milão, indo às lágrimas no discurso que ela teve de inclusão, para que o futebol inclua as pessoas com deficiência, e ela é um caminho que, no exemplo do Nicolas, quer estender para todo o mundo a história do Nicolas, para que outras pessoas também possam, por meio do futebol, conseguir inclusão. E o Nicolas hoje é uma pessoa que uma criança que sempre está em jogos do Palmeiras, recentemente até nos amistosos com a seleção brasileira nos Estados Unidos, entrou com o Neymar em campo no amistoso no empate contra a Colômbia. Então a história do Nicolas ganhou o mundo, e ela ganha esse prêmio por ser uma heroína mesmo, por tudo que ela faz com o Nicolas. Então foi bem legal essa participação brasileira, esse prêmio que a Silvia ganhou. Ela já havia sido homenageada pelo Palmeiras na festa de 105 anos no mês de agosto, ela e o Nicolas, uma homenagem especial. Ela ganhou uma pintura dela com o Nicolas no estádio bem bonita, e agora o reconhecimento da FIFA, ela que ganhou o prêmio. Lembrando que a votação era popular, ela concorria com mais 2 histórias, acabou vencendo um prêmio para a Silvia e para o Brasil também, com essa história sensacional do Nicolas. Falando um pouco do prêmio da FIFA de futebol, Ale, algumas outras participações brasileiras. O Alisson ganhou como o melhor goleiro da última temporada e também entrou na seleção ideal da FIFA do último ano, ele como goleiro e o Marcelo na lateral esquerda. O prêmio de melhor do mundo no futebol feminino ficou com a Megan Rapinoe, a americana, que foi campeã do mundo recentemente. E no masculino, mais uma vez, Lionel Messi, 6º troféu de melhor do mundo para o Messi. Lembrando que a dobradinha Messi-Cristiano Ronaldo tinha sido interrompida no ano passado com a vitória do Modric, agora de volta à hegemonia de Lionel Messi. O Van Dijk, zagueiro holandês do Liverpool, ficou na 2ª posição, e o Cristiano Ronaldo em 3º lugar. E agora o Messi iguala a Marta, né, que era até então a única pessoa com 6 títulos de melhor do mundo. Agora também no masculino, Lionel Messi alcança o feito. Lembrando que a Marta não ficou entre as 3 melhores desse ano. Beleza, Lê? Esse foi o meu comentário dessa semana. Mais uma vez, parabéns para a Silvia e para o Nicolas por essa história e por essa vitória do prêmio da FIFA. Um abraço e até semana que vem. Valeu, Rafael Bulara, com mais um Bula na Rede, dessa vez falando sobre bastidores de futebol e histórias, né? Futebol, o esporte em geral é feito de histórias, torcedores. Eu percebi que a doutora Maria Antônia tá usando o lacinho amarelo na blusa. O Carlos tá de colete do CVV. Depois a gente vai tirar foto lá fora, a gente vai mostrar direitinho. A Adriana daqui não dá pra ver, tá sem nada. Tô sem nada. Tá sem nada. Tá com o Carlos lá, agora tá. Eu também tô de amarelo. Hoje, excepcionalmente, eu não estou aparecendo na live, os probleminhas técnicos aqui. Alguém sabe a origem do porquê o amarelo? Olha, assim, é importante primeiro lembrar que o laço amarelo, ele é um símbolo aí da prevenção do suicídio, a cor amarela já de muitos anos, né? Mas circula pela internet aí uma versão de um rapaz com um carro amarelo e tal, que não tem nada a ver com essa campanha. Ah, sério? É verdade. Oh, Carlos. Eu já escutei isso muito. Eu também pesquisei falando do rapaz, mas também não tinha nada a ver. Foi uma campanha que existe. Essa campanha ela existiu lá, né? Com o rapaz, né? Mas ela não tem nenhuma relação com a situação do Setembro Amarelo. Então, a inspiração do Setembro Amarelo, né? O primeiro começou no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que já vinha há alguns anos sendo lembrado
pelo CVV, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E essa data já vinha sendo lembrada e alguns monumentos aí começaram a ser iluminados de amarelo. A gente pode... Esse amarelo é um símbolo mundial, né? Que relata, que leva à prevenção do suicídio, né? Que mostra suicídio. Se você pesquisar na internet, você vai achar laço amarelo. Já é uma tradição aí de muitos anos anteriores ao caso. E vai ver que o rapaz foi usado também em função disso, porque já era uma situação anterior. Mas não tem nenhuma ligação com o Brasil. E expandiu-se para o Brasil. Aqui é uma campanha... o 10 de setembro é mundial, mas o Setembro Amarelo, que eu tenha conhecimento, só existe aqui no Brasil, foi criado aqui por nós, né? Então, veio na cola das cores aí que existem das campanhas do Outubro Rosa, bem sucedidas, né? Novembro Azul, Novembro Azul, né? Janeiro Branco, e tem no próprio Janeiro setembro... Branco, de psicólogos, é para falar de prevenção também da saúde mental, né? Ligado à saúde mental. Então, existem várias campanhas de doação de sangue, o vermelho e tal. O amarelo é usado também em maio, na campanha da prevenção de acidentes, né? E o amarelo tem a ver com o sinal de atenção também que existe nos semáforos, que é para prestar atenção. Então, é um símbolo internacional e esse carro, aí até para desmistificar um pouco, foi usado do garoto lá dos Estados Unidos que se matou, mas ele também usou o símbolo, não foi criado ali, ele já existia. Bem, então, você me perguntou sobre Não, sobre isso. Sobre isso. Então, a campanha amarela é uma cor forte, uma cor primária, e que tem símbolos aí, tem a história dos girassóis, que o pessoal aí começaram a procurar histórias, né? O girassol, ele gira, né? Em função em busca do sol. Em busca do sol. E é importante que a gente saiba, primeiro, que a prevenção do suicídio, a valorização da vida, ninguém nasce... biologicamente nós nascemos para viver, né? A planta, as pessoas e tal. Acontecem coisas no meio do caminho que ficam lutando, aquela luta lá, que é a ambivalência, né? Dois sentimentos opostos presentes, e é importante que a gente reforce a vida. Ninguém quer morrer. As pessoas que se mataram, e pensam em morte, elas querem acabar com o sofrimento, elas não querem acabar com a vida, elas querem acabar com aquele sofrimento que elas estão vivendo, e elas não veem uma saída, só que é uma saída definitiva que não tem volta. E acabar com uma dor, é possível, e a gente não deve ficar com ela sozinho, porque ela fica pesada de carregar. Por isso que está escrito ali no colete dele, falar é a melhor solução. Tá aí. Antes de você contar aquela história que eu pedi no bloco, eu não esqueci, tem uma pergunta aqui da Gisele Jancar. Bom dia. Hoje, já existem médicos buscando também a espiritualidade para ajudar no tratamento de seus pacientes? Existe algo assim para ajudar na prevenção do suicídio? Não sei se é bem o campo de vocês, mas está aberto aí, se vocês conhecem. Olha, a prevenção é uma tarefa de todos. Esse é o lema mundial deste ano, da campanha mundial do dia 10 de setembro, que é uma tarefa de todos. Então, a ajuda é possível em lugares religiosos, dentro de casa, nas escolas. Então, toda ajuda é bem-vinda, e se existirem pessoas que fazem essa abordagem, é bem-vindo também. E pode, eu não conheço, mas se existir, por que não? Não, existem psiquiatras que são especializados, né, que têm um interesse nessa questão da espiritualidade, né, não sei especificamente voltados para o suicídio, mas para vários transtornos mentais. E a gente sabe que a religiosidade, ela pode ser um fator protetor, né, pode ser um fator que ajude a pessoa a não querer, né, não tentar o suicídio. Então, acho que é um aspecto super importante, e tem gente que trabalha com isso, sim. Buscar, né? A própria pessoa buscar algo, né? Uma espiritualidade que faça sentido, acho que ajuda bastante. Embora eu vi acho que foi uma pesquisa que me mandaram esses dias, que quem vai à missa tem menos chance de ter depressão. Só que
tem casos de padres que sofrem depressão também, né? Então não é bem assim. Né? Eu acho que assim, é importante não dizer que depressão é falta de Deus. Sim. Porque senão é generalizar demais. Não é isso. Não. A gente tem caso de padre famoso que estava em depressão. Sim, verdade. E a gente sabe que esses, assim, os transtornos psiquiátricos, né, eles são multifatoriais, né? Eles não têm uma só causa, né? Então, geralmente, a depressão e até o suicídio, eles vêm por uma sequência de fatores que acabam influenciando. Então, tem uma questão de predisposição genética, tem uma questão de experiências de vida, né? Pessoas que foram submetidas à violência, que sofreram abuso, maus tratos, e também tem uma questão de alguns aspectos até psicológicos, né? Alguns traços de uma resiliência menor, tem vários fatores, né? Que influenciam ter uma perda de alguém importante, de um cônjuge, de um familiar importante. Então é uma somatória de fatores, né? Que podem levar à depressão e em casos, né, mais extremos, não só de depressão, mas às vezes de um transtorno bipolar, esquizofrenia, alguns outros casos psiquiátricos podem levar a um desfecho mais grave, que é o suicídio, né? Carlos, aquela historinha que eu pedi pra você contar, a gente fala brincando, mas assim, sempre é um tema sério. Até por associação, assim, primeiro, é importante que todos que estão ouvindo e que procurem o CVV saibam que as nossas conversas são sigilosas e que nós não comentamos nada nem entre os colegas voluntários. Então, a pessoa pode ficar tranquila que não será feita nenhuma quebra de sigilo. Histórias teria, assim, é importante lembrar que o voluntário, quando ele está conversando com alguém que procura, a gente não se apega ao fato que a história que ela está relatando. A nossa conversa, até porque se fizesse isso, a pessoa ia carregar muitos pesos nas costas de tudo que ela ouviu. Sim. Então a nossa conversa, ela não está conectada na história propriamente dita, mas ela está conectada naquilo que a pessoa está vivenciando, no sofrimento que ela está vivendo, em função do que ela está passando. Então, nós não nos conectamos com o problema da pessoa, mas com aquilo que ela está sentindo por estar passando por aquilo. A nossa conversa, ela gira muito nesse sentido. Então, as histórias, elas acontecem, mas elas não ficam presentes. Mas até ouvindo o colega fazendo esse relato da premiação da FIFA, me ocorreu agora, né? Uma situação em que eu atendi uma pessoa que era atendimento pessoal, nós também fazemos atendimento pessoal em determinados dias, horários, enfim, em determinados, não são todos os postos, acredito que façam atendimento pessoal, mas está lá a relação no site do CVV, ou a pessoa pode ligar para o posto, entrar em contato para saber qual é o horário do atendimento pessoal. E eu me lembro que eu atendi esse garoto, ele é cego, né? Mas eu atendi uma pessoa que era muda, né? E a pessoa chegou e assim, até a gente estabelecer uma conexão, eu não sabia o que fazer, mas eu peguei, me ocorreu de pegar papel e caneta para ela, né? Eu peguei e dei, e a pessoa ia escrevendo, ia me passando o que ela escrevia, e eu respondia, enfim, interagia com ela, e eu ia acumulando aquele monte de papeizinhos todos na minha mão ali, que a pessoa foi passando do que ela estava sentindo. Foi uma conversa longa, e ao final eu não sabia o que fazer com aqueles papéis, né? Mas aí me ocorreu também de falar assim, poxa, tome, são todos seus. Entreguei para a pessoa de volta e ali terminou o atendimento. Então me lembrei agora quando eu ouvi a situação daquela senhora lá que ela faz o relato do jogo para o filho, me ocorreu que aconteceu essa experiência comigo. Bacana. E foi bem marcante mesmo. Uma pergunta pessoal para vocês três: como que vocês saem depois de um dia de atendimento? Assim, no caso de como vocês trabalham com pessoas enlutadas, pessoas que querem desabafar, querem soltar de alguma forma aquilo que estão vivenciando. Vocês conseguem desligar, virar a chavinha e
Consigo. Consegue? É engraçado, as pessoas perguntam isso, falam, não, sai com uma energia carregada, muito pelo contrário. Porque eu acho que você está doando alguma coisa boa sua, então é uma troca de energia. Porque a pessoa vem ali precisando de você, precisando desabafar. Não é que ela deixa uma coisa ruim e leva uma coisa boa de você. Não, é uma troca de energias positivas. Então, de verdade, eu saio com uma energia muito boa, muito feliz, muito contente. Sabe quando eu encontrei a missão da minha vida? Que legal. Então, eu saio muito feliz, muito contente. Eu não saio com aquele cansaço. Eu trabalhei por muito tempo em recursos humanos e era completamente diferente. Ali eu saí exaurida. E depois que eu fui já há quase 18 anos para a área clínica, é completamente diferente. A energia que eu saio, a troca é muito boa. Então, às vezes eu faço quase que o dia todo de atendimento e eu saio com vontade demais. É muito gostoso. Que bacana. E você? Eu acho que essas histórias, elas com certeza fazem a gente refletir, né? Tem algumas histórias que marcam, né? Você sai, às vezes, pensando a respeito, mas não no sentido de ficar, para baixo, né? De se sentir, assim, sei lá, deprimido por conta disso. Faz refletir. Realmente faz refletir, exatamente. Mas acho que é importante até. Às vezes até gera um grande aprendizado, assim, né? Algumas experiências que você acaba tendo contato, né? Mas eu acho que é essa, né? Assim, quando você sente que você pode fazer alguma coisa para ajudar, quando você sente que conseguiu acolher, conseguiu, né, trazer um benefício para aquela pessoa, isso gera uma sensação boa, né? Não é ruim. É muito pelo contrário, né? É muito dá muita satisfação. Acho que vocês já relataram mesmo a experiência. Por aí nós, ao fazermos um plantão, até existe meio que um estigma, nossa, vou ser voluntário de um trabalho para ouvir pessoas que querem se matar. Às vezes eu escuto isso aí. E a gente não vai falar de morte ali. A gente está falando de vida, né? Então, é exatamente o contrário. E é importante que o voluntário ele é estimulado a não misturar as coisas, a procurar o autoconhecimento. Isso é fundamental para fazer o que nós fazemos enquanto voluntários, porque nós não somos especialistas, ao contrário, né, dos colegas aqui, e nós somos pessoas, apenas conversando com outras pessoas. E o voluntário, ele passa por um treinamento, um exercício para aprender a separar as coisas, a separar a sua vivência, os seus preconceitos. Porque identificar preconceitos, a gente não está muito acostumado nem a lidar com eles. Mas eles podem interferir numa conversa, eles podem estragar uma conversa que estava caminhando empaticamente, muito gostosa, né? Estava rolando uma química do desabafo. E se eu, de repente, deixar extravasar algum conceito ou preconceito meu, da minha vida, da minha vivência, eu posso afastar aquela pessoa e perder aquela conversa, e pode ser a vida dela também que está em jogo. Então, o voluntário ele faz um grande exercício, não de se anular como pessoa, mas esquecer dele como indivíduo, o que é que ele faz, o que é que ele vivenciou. E esse exercício de separar as coisas, ele ajuda bastante, porque o meu contato com o outro, ele é emocional, ele não é de carregar aquele problema que a pessoa tá relatando. E essa sensação é uma sensação gostosa, no sentido de que acho que todo mundo já passou pela experiência, eventualmente, de ajudar uma pessoa que tem uma dificuldade, ou porque é cega, ou porque é idosa, atravessar uma rua, né? E deixar a pessoa do outro lado para ela caminhar sozinha. Essa travessia, ela acaba gerando uma sensação, digamos, prazerosa interior para quem faz isso. E é isso que nós fazemos e convidamos, né, quem está ouvindo, que venha conhecer e experimentar isso aí. Porque além do trabalho voluntário em si, esse trabalho ele tem a ver com pessoas, né? Vivências. E isso ajuda no nosso crescimento interior, tanto do autoconhecimento, quanto de tentar fazer uma contribuição para ter uma sociedade mais fraterna. E qualquer um de nós pode fazer isso aí e dar esse passo, né? Carlos, aproveitar que você está com a palavra,
Eu tô com preguiça aqui. Você pode anunciar a próxima música, por favor? Você me falou que tinha uma música aí do Carlinhos Brown, né? Isso. Vozes do Silêncio. Foi feita interessante, foi uma parceria interessante entre a farmacêutica Libs, e o Carlinhos Brown e o CVV para a criação dessa música, desse clipe, e ele tentou mergulhar ouvindo e conhecendo um pouco do CVV, né? Fazer esse contato. Eu acho que ele foi bastante feliz. Então, Vozes do Silêncio aí com o Carlinhos Brown, né? Já vai tomar meu lugar aqui. Só lembrando que o áudio que vocês vão ouvir é o áudio do clipe, então talvez não esteja assim com aquela qualidade que vocês estão acostumados aqui, mas dá para entender bem. E eu sugiro que vocês vejam, depois eu vou pôr na facebook.com/programa Simbora o clipe, que é muito bonito, forte, porém muito bonito. Então vamos soltar aqui Vozes do Silêncio, Carlinhos Brown. Furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, Olhar de frente e falar. ainda tem muita vida pra viver. Você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. Simbora curtir! facebook.com/programa Simbora. Muito legal a música de Carlinhos Brown aqui, Vozes do Silêncio. Carlinhos Brown que a gente tá vendo aí, se a gente traz aqui. Tem outras linhas também de ajuda, de tentar fazer memória. Tem a banda Super Combo também, que eles fazem camisetas também. Eles inseriram a camiseta com a temática Setembro Amarelo na coleção deles, que estava vendo uma entrevista, inclusive, que eles querem algo que seja que dure. Então, uma camiseta vai durar pelo menos até a próxima estação, né? E é muito bacana também. Eu perdi o endereço aqui, depois eu vou pôr no Facebook como comprar essa camiseta também da Super Combo. Quer falar, Carlos? Eu quero falar assim.
Não sei se está no ar. Tá. A luzinha. A luzinha. Mas tá assim. Então, eles nos procuraram para uma parceria. Legal. E essa camiseta, eles falaram que não queriam colocar o símbolo do CVV na camiseta. Eles queriam que fosse uma camiseta que eles doaram. É importante lembrar que a renda, todo o lucro da camiseta, eles falaram que é 100%, ela vai ser doada para o CVV. E falaram que não vai ser tirada de coleção essa camiseta. E a camiseta, ela tem uma faixa amarela vertical e embaixo está escrito calma, vai passar, né? E dentro tem uma etiqueta, e nessa etiqueta eles colocaram então que estava sendo feita a doação para o CVV, e tem o número do o telefone e o site do CVV, 188, e o site de ajuda também, que é o cvv.org, na etiqueta interior. Então, é uma camiseta que ela é discreta, a pessoa está contribuindo, dentro dela tem o telefone, e pode ser comprado então no site da banda Super Combo, que lançaram anteontem, né? Eles nos procuraram aí durante a campanha do Setembro Amarelo para oficializar essa parceria, e a gente ficou muito contente, não só pela divulgação, pela contribuição também que eles vão fazer, porque hoje com essa divulgação toda que houve no Setembro Amarelo, o CVV ele está necessitando ampliar também a sua parte técnica de equipamentos, de tecnologia. Então, empresas de tecnologia que puderem nos ajudar. A gente está precisando nesse momento fazer aí um upgrade aí nos nossos computadores, aí, já que é um atendimento pela internet, dos nossos terminais. E de mais voluntários. Então, quem quiser vir fazer o curso, se inscreva no site do CVV, cvv.org.br, lá na aba voluntários, se inscreve, vai saber a cidade onde tem um curso mais próximo. E além disso, nós temos também atendimento remoto. A pessoa pode se inscrever para fazer atendimento pelo chat, e também de casa. A gente está ampliando, porque tem lugares do Brasil onde a gente não, apesar de ter 110 unidades físicas, nem todos, né? Nós temos 5.000 e poucos municípios, nós não estamos em todos os lugares. Então, nós podemos fazer essa ampliação dessa rede de voluntários de solidariedade para ouvir alguém que está em sofrimento, que a gente vai poder ajudar bastante. Uma curiosidade, o número maior de procura ainda é por telefone? Sim. E agora, com a gratuidade do telefone 188, que é recente, começou há uns 3 anos atrás e foi crescendo de destaque, começou no Rio Grande do Sul, e agora, já desde o ano passado, a gente está em todo o Brasil. 85% das ligações, elas acontecem de celular, né? E antes era impossível, por isso que houve esse boom. A gente passou de 1 milhão de ligações para 3 milhões de ligações ano, são 10 mil por dia, né? Nós recebemos. E 10 mil por dia é o número de ligações que a gente recebe, e acreditamos que vai passar a aumentar bastante esse número em função da divulgação. Às vezes eu falo assim, está aumentando porque a gente está falando não, a gente está falando de suicídio, não, está aumentando porque as pessoas estão tendo conhecimento de que existe um lugar onde você possa conversar com alguém naquele momento da sua dor para compartilhá-la, né? Então, acredito que todos nós saibamos os números de telefone de bombeiros, de pronto-socorro, se a gente estiver precisando de ajuda. E esse número é uma ajuda emocional que pode estar disponível no momento de crise, e às vezes as pessoas até ligam só para saber se existe mesmo. Eu não lembro se você falou qual é o número mesmo. 188, e também pode ser feito pela internet. A gente também atende por chat, a gente atende por e-mail também, e as pessoas podem ir pessoalmente em alguns dos postos, determinados horários, também atendimento pessoal também. Se alguém ficou interessado na camiseta da Super Combo, o site é www.gritaria.com/supercombo. Ali você tem acesso para comprar a camiseta e ajudar o CVV no seu trabalho, que a gente está percebendo aqui que é fantástico. Falando em trabalho, a Adriana, a Maria Antônia, queria saber um pouquinho assim,
como a gente quer, sei lá, fazer terapia com a Adriana, que a gente quer fazer algum tratamento com a Maria Antônia, como que a gente acha vocês? Qual é a linha que vocês atendem? O que rola? A minha linha de atendimento é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. O jeito mais fácil de me achar é pelo Instagram, Adriana Severine. Olha só, a psicóloga é mais fácil achar pelo Instagram. Ou então pelo... Esses tempos pode modernos. ser pelo e-mail, contato adrianaseverine.com.br, ou também pode ser pelo WhatsApp 2538-8882. Prefiro pelo Instagram. Instagram também. Acho que Instagram é muito mais fácil. O pessoal manda um direct, ou pelo Facebook também, que é Adriana Severine, manda um recado. Eu com certeza respondo, daí a gente começa a conversar por ali. Eu tava vendo, você também trabalha via eu atendo online, atendo uns horários malucos, então assim, atendo até 1, 2 horas da manhã, tranquilo, daí é online. Eu atendo presencialmente até as 10 da noite, eu tenho um consultório ali no Jardins, em Moema, e online, daí eu atendo até 1, 2 horas da manhã. Só que daí eu não atendo de manhã cedo. Eu começo a atender a partir das 11h30, meio-dia. Porque daí não dá, né? Daí eu preciso dormir um pouquinho. Mas em Moema, as pessoas não precisam de terapia naquela região. Precisa, todo mundo precisa de terapia. É só pra provocar. Não tem jeito. Doutora Maria Antônia? Acho que o meu contato mais fácil é encontrar no site Neuropsiquiatria Online, ou digitar no Google meu nome e aparece. Eu atendo em Pinheiros, em consultório. Acho que é o jeito mais fácil. Então, repete pra mim, por favor. Neuropsiquiatria Online. Online. Isso. Aí acha a professora, a doutora. Professora também? Não dá. Ou digitar no Google meu nome e aparece. Aparece lá. O contato. O Carlos, a gente acha... Qual é o telefone mesmo, Carlos? Um dos 3.200 voluntários do CVV você encontra ligando para o 188 ou pelo site. É interessante que, como é nacional, às vezes a pessoa liga lá de Manaus e ela é atendida no Rio Grande do Sul. É o voluntário que estiver disponível, é uma busca automática ali dos ramais, e quem estiver disponível atende, e o telefone não para, né? Outro dia teve uma TV visitando um posto nosso, ele queria fazer uma imagem ali e não dava espaço, porque a gente não permite que a conversa seja escutada lá dentro. Teve que ser muito rápido ali. O intervalo entre uma ligação e outra hoje está absurdo, é muito pequeno, né? Porque a quantidade é muito grande e realmente a gente está precisando de ampliar o número de voluntários. E você vê, né? Olhando assim, ouvindo, aliás, esse número de 3.200 voluntários, parece, nossa, é bastante, né? Mas pelo número de... Você falou 10 mil chamadas por dia? Não, é porque funciona 24 horas. Então, tem todos os dias da semana... Natal, Ano Novo, aliás, são datas importantes, porque nessas datas e datas relacionadas a Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, final de ano, são datas em que a gente percebe em que aumenta o número de ligações, em que as pessoas às vezes ligam para agradecer, né? Para agradecer pelo trabalho e pelo o apoio que receberam. E às vezes as pessoas também nos ligam em datas em que elas consideram como um novo renascimento delas, né? Um novo aniversário, né? Delas a partir daquela data. Mas essas datas comemorativas, às vezes, elas são muito simbólicas, porque às vezes é um final de ano, um Natal, que eu vou pela primeira vez passar sem um ente querido que eu perdi ou naqueles dias ou naquele ano, e vai ser diferente, ou um Dia dos Namorados em que eu vou enfrentar sou bombardeado todos os dias pela propaganda do namoro feliz ali, padrão, e às vezes eu não tenho namorado ou namorada, eu posso não me encaixar naquele padrão que é vendido, digamos, entre aspas, aí, pela publicidade. Dia das Mães, Dia dos Pais, às vezes
tem pessoas que sofrem muito porque nem sempre, ou não tem, ou se tem, está ausente. As pessoas às vezes estão viajando nessas datas todas que a gente falou, está longe de tudo isso. Então é uma mistura, um caldeirão de emoções e que a pessoa precisa falar. Ela se sente muito solitária, fragilizada e ela precisa conversar com alguém. Então a gente está disponível em todas as datas e por isso que o número de voluntários 3.200 não é suficiente. Existem situações em que como se chama? O usuário? Quem liga? A pessoa. Que a pessoa liga querendo falar com aquela pessoa que ele falou há um tempo atrás? Sim. Antes era mais fácil de acontecer porque eram números, digamos, localizados. Eu sabia em que posto a pessoa estava e tal. Hoje, ela até acaba encontrando essa pessoa para voltar a falar, mas é interessante esse lado, porque, veja, o voluntário, nós temos um princípio de atendimento que é conversar com a pessoa e não se envolver com o problema que ela está relatando, é uma conversa emocional. E cada um de nós tem uma maneira de falar. E às vezes a pessoa, ela até... mas eu estou com preguiça de relatar tudo de novo. A gente convida ela para conversar. E quando ela volta a conversar, ela não precisa estar conversando com a mesma pessoa. Isso é muito interessante. E nos e-mails a gente percebe isso. Porque às vezes o e-mail você manda, a pessoa volta. E quando você manda de volta... Ela continua conversando independente do voluntário que atendeu, porque a maneira é a mesma. É uma pessoa falando com outra pessoa, sem julgamento, respeitando, com atenção, com carinho, sem minimizar o sofrimento dela. Então, são premissas que todos os voluntários seguem, ou deveriam seguir, pelo menos, e procurar seguir, e isso faz com que a nossa conversa seja universal. É uma linguagem dos sentimentos mesmo que nós exercitamos. O trabalho do CVV, todo mundo aí que está acompanhando hoje viu que é importantíssimo. Ajude, seja voluntário, vai conhecer, faça pelo menos o curso para ver se você se encaixa, que às vezes também não é aprovado, né? Eu estava vendo que nem sempre a pessoa tem um perfil. O curso é gratuito, ele tem em torno de, digamos, 40, 50 horas, vai depender da turma e do grupo. A pessoa se inscreve, tem que ter mais de 18 anos, tem que ter essa boa vontade de ajudar o próximo. Tem que ter também o desprendimento interior de se olhar um pouco melhor. Às vezes essa disponibilidade nem todo mundo tem. E é um curso de capacitação e a gente também inclui a seleção, porque a capacitação, a gente informa o que se espera de um voluntário, como é que funciona essa relação de ajuda entre o voluntário e a pessoa, um pouco da história do CVV e vivências de possíveis situações que possam ocorrer. E nem sempre a pessoa, ela se identifica. É como se você fosse vestir uma camisa que eu te dou e às vezes ela fica meio apertada ou fica folgada demais. E eu não vou poder mudar a camisa é aquela. Mas se eu não conseguir me adaptar àquilo, eu não consigo fazer o trabalho. E às vezes a pessoa, ela fica até um pouco chateada porque muitas vezes eu quis fazer um trabalho voluntário e vocês estão rejeitando a minha oferta. Não é isso, é que às vezes a pessoa ou ela não percebe que ela não está preparada ainda, ou muitas vezes a pessoa nos procura e ela é surpreendida porque ela ainda está fragilizada por alguma situação que ela tenha vivido e a gente não pode colocá-la em uma situação de risco, porque aquilo que nós fazemos, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar o outro mesmo, né? E eu posso ficar pior. Então, tomar esse cuidado é importante. É essa precaução que a gente procura conversar às vezes com a pessoa que, apesar do primeiro critério ser de autoavaliação, às vezes a pessoa ela não consegue perceber que ela naquele momento ela não pode ajudar e ela tem que voltar em outro momento. Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou, assim, passou rápido, né? Passou rápido. Daria pra falar muito, eu tenho um monte de página aqui pra falar, hein? Mas a gente volta pra tratar esse tema, a gente traz de volta os nossos convidados. Uma breve consideração final de cada um de vocês, por gentileza. Eu achei muito importante vocês abrirem esse espaço para falar sobre um assunto que é de vital importância.
E foi muito legal, foi um papo muito gostoso, muito descontraído e espero que sirva para alertar todo mundo sobre esse momento e que não seja só o Setembro Amarelo, que seja um assunto que seja discutido o ano todo. Verdade. Acho que essa conversa seja mais um recado para as pessoas, né? De que falar sobre o assunto, o suicídio, não precisa ser um tabu, a gente não precisa evitar falar desse assunto, não precisa ter medo, né? Que às vezes você não sabe como lidar com alguém próximo que está falando sobre isso, mas só o fato de você dispor seu tempo, de você se mostrar disponível, de você, né, não julgar, isso já é muito, né? Então as pessoas não precisam ter medo, né? Tentar fugir do assunto, tentar evitar, muito pelo contrário, né? A gente pode ajudar se a gente estiver aberto realmente a ouvir e deixar a pessoa falar, porque realmente falar pode mudar o rumo das coisas, né? Verdade. Uma conversa pode fazer a diferença e essa conversa, qualquer um de nós pode tê-la com o outro para ajudar. Quem quiser ajudar através do CVV, ser voluntário, pode se inscrever. Então, como a gente já falou algumas vezes aqui no site, a gente está aguardando aí quem quiser se inscrever. Tem cursos aí toda hora dentro das 110 unidades. E quem estiver, especialmente quem estiver passando por um processo de sofrimento agora que está nos ouvindo, de não deixar isso crescer dentro dela, procurar uma ajuda ou na sua igreja, se tiver uma crença, ou um amigo íntimo aí que seja um confidente que vai poder ouvi-la. Se precisar, o CVV se oferece como alternativa para conversar 24 horas, o 188 ou pelo site cvv.org.br. Quem quiser acompanhar também, nós temos bastante material no nosso canal do YouTube que pode ser acessado através do site, né? Ou pelo Twitter, né? O CVV Oficial. Temos também campanhas do Setembro Amarelo. E lembrar que existem serviços de ajuda, que são os CAPs, né? Serviços públicos de ajuda, que todos deveriam saber onde é e como funciona, porque num momento de crise, a pessoa que está em sofrimento, muitas vezes ela não consegue procurar ajuda sozinha, ela precisa de um terceiro lhe oferecer essa ajuda, mas essa ajuda não é para arrastá-la, né? É uma conversa amigável, fraterna, e levá-la para conhecer que existem serviços públicos de ajuda e os particulares, enfim, quem tiver plano de saúde ou puder pagar por um serviço. E eu também quero fazer um convite, então, para encerrar a campanha Setembro Amarelo. No domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos fazer a caminhada pela vida. Vai sair lá na Paulista, lá na Casa das Rosas, em frente à Casa das Rosas, lá na Paulista, e número 37, e a partir das 9h30 da manhã. Então, uma camisetinha amarela, uma fitinha amarela, pode vir e a gente convida a todos. Obrigado a todos pelo programa de hoje. E a gente volta semana que vem com o nosso aniversário. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo simbora! Acabou. Compartilhe.